E aí, amigos do Sport Buzz, hoje aqui comigo eu tenho o Michel Fará, gestor da ciclovia do Rio Pinheiros. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Gabi. E obrigado a todos vocês aí do Sport Buzz. O que a ciclovia ela promove para o esporte, para a cidade de São Paulo? Bom, primeiramente é um dos lugares mais seguros, né, para você fazer o seu treino de bicicleta, né? Obviamente, hoje, cada vez mais, com o incremento de pessoas lá dentro, tem alguns horários que são um pouco mais delicados. Mas a grande maioria do horário hoje, né, das horas, ela é muito vazia até para você promover esse esporte, que foi um dos principais motivos da gente estar incrementando aquela ciclovia, né? O primeiro foram as pessoas, né, os usuários, porque ali a gente tem 70% de transporte. Então essa ciclovia é muito mais usada para você ir de um ponto A para um ponto B, né, do que para alto rendimento. Mas hoje a gente detém quase 100% do alto rendimento lá dentro, porque de terças e quintas os treinos são feitos aqui na ciclovia, né? Agora, o primeiro ato que a gente fez quando a gente assumiu foi retirar as lombadas, porque antes a ciclovia, para a redução dos veículos que não estavam acostumados com as bicicletas, você tinha lombadas ao longo, né, que ela não ajudava na redução de velocidade e, pelo contrário, ela prejudicava uma parte dos ciclistas para estarem lá. E eu não estou falando de alta performance, porque o alta performance dá aquele jump, que é perigoso, porque está a 40, 50 km por hora, né, mas principalmente dos para-atletas. Então, no primeiro ato, quando a gente retirou as lombadas, a gente começou a aparecer. Hoje a gente tem mais de 10 ciclistas, né, de Paralimpíadas, inclusive ali os melhores do mundo, né, treinam ali. Né? Você tem o Felipe, você tem o Aranha, eu não quero esquecer nenhum nome lá, mas hoje são 10 e é uma das coisas mais bacanas que a gente tem lá. Então hoje eles usam a ciclovia para fazer o treino. Lá no Imigrantes você tem todo, né, o ensinamento, mas o treinamento está sendo aqui. Então você tem uma linha reta, né? A ciclovia são 22 quilômetros. Hoje, né, ela tem uma intersecção ali por causa da linha do metrô, interrompida desde 2014. A tendência até julho do ano que vem ela está aberta para a gente juntar novamente os 22 quilômetros. Então hoje a gente tem 9 km de um lado e 11 km do outro aberto, uma linha reta, sem lombada, com asfalto bacana, para você praticar o esporte. E aí você estava falando também sobre a questão de atletas olímpicos treinarem. Como que é essa relação aí dos atletas amadores, dos atletas profissionais e de usuário comum? Tensa, tensa, bem tensa, né? Logo quando a gente assumiu a gestão, a gente foi procurado pela grande maioria dos ciclistas que não são profissionais, justamente para fazer uma proibição, como já tinha sido feito na USP, né? E lá na ciclovia você pode, o limite de velocidade é 20 km por hora. E aí eu conversei com o pessoal que se fosse para a gente proibir alguém de andar na ciclovia, né, que a gente não estaria mais na gestão desse local, porque o nosso foco é promover, né, o bem-estar e o esporte como um todo, né? Então eu sempre dei o exemplo, a gente adora ver o brasileiro ganhar medalha nas Olimpíadas e se motiva muito nas condições que ele chegou lá, né? Você viu agora a fadinha, você viu a ginástica olímpica, aquele cara que jogava aquela bola de ferro, onde ele treinava, né? E aí você transporta para cá. Eu falei assim, pô, vocês já ganharam a guerra. Vocês vão ser o quê? Tirano ou vão trazer os ciclistas de alta performance, a gente criar um método, né, umas regras e uma convivência pacífica para a gente apoiar esse esporte, porque o esporte de alto rendimento estava ficando muito velho. Sim. Porque as pessoas não estavam trazendo os filhos, porque como é que você vai botar alguém para correr junto com um carro, com um caminhão, né? Muito risco. Então hoje a ciclovia ele é o lugar mais seguro para você fazer seu treino. Tem algum equipamento mínimo básico assim que é obrigatório a usar? Ou pode... Bicicleta. E sem bicicleta não entra. Mas aí precisa de um equipamento de segurança? A gente sugere, a gente gostaria muito de obrigar
que todos usassem capacete, né? Mas a gente sugere porque, infelizmente, a legislação ela não obriga. Então a gente não pode, lá não é um espaço privado, né, um espaço público, a gente tem que seguir as regras do público. Os acidentes, quando acontecem, quando você está em cima de uma bicicleta, principalmente em alto rendimento, elas são danosas, né? O brinco não, eu falo que no mínimo o cara quebra a clavícula. Velocidade alta. Né? É porque é como o clipado, né? Na hora de cair, ele joga o ombro para absorver a queda, a primeira coisa que acontece. E a gente está numa luta muito grande para levar ambulância para lá, né? Devido à pandemia, as ambulâncias ficaram escassas, por motivos óbvios, né? É um custo muito alto para qualquer um ter uma ambulância dentro, custa R$186 mil por mês para você ter todo um equipamento. E a gente agora conseguiu, junto à CCR, estar colocando no mínimo uma, a gente está buscando 3 ambulâncias para estar lá dentro. Liga para o SAMU para ir lá buscar. E aí, pela dificuldade de localização, de entrada, de acesso do trânsito da cidade de São Paulo, você tem um atendimento entre 30 minutos e 2 horas. Isso é inaceitável. Porque você com um fêmur quebrado, com uma clavícula quebrada, você esperar 30 minutos já é um tempo muito longo. Então a gente está aproveitando agora uma oportunidade de estar trazendo a CCR, que ganhou a concessão do trilho do trem, e para ela também facilita ter ambulância na ciclovia, porque aí ela pode ir de uma estação a outra mais facilmente, né? Porque se você está na Granja Julieta e acontece um acidente dentro do trem na Cidade Jardim, o fluxo você vem reto. Mas se acontece no Morumbi ou no Jurubatuba, ele tem que sair de lá, fazer a volta na Marginal, ir até a Interlagos e voltar. O tempo é muito grande. Então, eles estando lá dentro, eles conseguem andar nos 2 sentidos pela própria linha do trem, né? Fazendo esse atendimento muito rápido. E aí todo mundo vai se beneficiar, né? Então, a nossa preocupação hoje é o acidente, e a gente acredita, né, que quando tiver a extensão como um todo também vai facilitar muito mais, porque hoje um ciclista ele anda por volta de 100 km. Você tem ali 7 km livres, que é ali da Vila Olímpia até Jaguaré, então eles se cruzam 14 vezes. Então o risco de acidente é muito maior. Na hora que você tiver os 22, eles vão se cruzar só 5 vezes. Então isso aumenta o treino, aumenta a performance, e você diminui com isso o risco de acidente por se encontrar muito no meio do caminho. Óbvio que a preocupação mesmo é evitar os acidentes, mas você considera a ciclovia um lugar seguro? Super. Em relação a acidente, sim. A gente tem, às vezes, 70 pessoas só na ciclovia. Ali poderia fazer um treino muito bem. A gente já conseguiu iluminar, né? A reclamação que a gente tem principalmente das mulheres, poxa, eu tenho medo de ir à noite, porque eu vou de bicicleta e volto de bicicleta, é muito perigoso. Então a gente está abrindo o local para estacionamento, então você vai poder chegar com o teu carro, descer, fazer seu treino, entrar no carro. Então com isso a gente também acha que a gente vai começar a incentivar a usar esses horários que são mais ociosos, por exemplo, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. E aí você pode estar falando, né, aqui, ou pensando, puxa vida, mas eu estou trabalhando nesse horário. Sim, você que não é um atleta profissional, porque o atleta profissional, o trabalho dele é o treinamento, então ele pode ir nesses horários. O amador, não, o amador tem horários específicos que ele pode ir, que é antes do trabalho e depois do trabalho, né, que são, infelizmente, os locais, ou as horas que mais tem gente na ciclovia. Mas a tendência é a gente cada vez mais pensar nesse assunto, né? Então hoje, a ciclovia na questão de segurança física e segurança do sentido de você ser abordado para ser assaltado é muito segura. Além dessa, tem outros projetos aí que vocês pensam em promover mais outros esportes? Sim, a gente já colocou as 2 primeiras quadras de beach tênis. E a gente vai colocar também do lado do Bruno Covas mais 5, 6 quadras de beach tênis, poliesportiva e skate. A gente vai fomentar também muito o skate nessa área do Parque Bruno Covas, porque, de novo, na ciclovia você só pode entrar de bicicleta. E a ideia é tornar esse espaço aí, essa extensão da ciclovia, como um tipo de polo esportivo, assim, referência da cidade de São Paulo? Sim, inclusive a gente está agora doando um container
para o Aranha, né, que como eu falei é um para-atleta olímpico, onde ele vai estar colocando aulinha para pessoas com deficiência, principalmente cadeirante, para poder fazer alto rendimento lá dentro. A gente já tem agora, a gente está cedendo gratuitamente containers também para os assessores esportivos. Então a gente já tem lá, já fechado, já compromissado, 4 ou 5 assessorias, né? O Marcos Paulo Reis, que já está com container lá, são 3.000 alunos. A gente está levando agora o Mário Sérgio da Run Fun, que também são 4 ou 5.000 alunos. A Cláudia da Ciclo Feminino, que é uma mulher de 50 anos, e ela ensina mulheres acima de 40 anos a praticar o esporte. A Lulu Five, que é um grupo de mulheres, né? Então só mulheres que fazem a prática do esporte. Estamos convidando agora, a gente detectou através do Sampapé, que é um instituto sem fins lucrativos, e a Metrópole 1 para 1, numa das favelas ali lindeiras, que tem as mulheres corredoras. Então a gente vai incentivar junto com a ASICS, que é uma das nossas patrocinadoras, para estar fomentando com tênis, com os sneakers mais contemporâneos que tem para corrida, para a gente estar incentivando todo mundo que está ali a ter um espaço dele. Então assim, o esporte de alto rendimento vai ser muito bem-vindo lá. E de novo, como eu sempre venho falando, viu, Gabi, eu vou falar com o teu público, quem tiver ou que puder incrementar do que precisa para vocês no esporte, a gente quer executar ali. E por fim, qual que é a importância então da ciclovia para substituir, ser uma alternativa aos transportes públicos? Fundamental, né? Hoje a gente já é o maior projeto de mobilidade alternativa da América Latina. Então o que a gente está fazendo, né? Convencendo a CCR, ou a Via Mobilidade, que pegou o trem, a estar fazendo conexões com a ciclovia, porque hoje são poucas estações que estão ligadas à ciclovia. Então você tem Jurubatuba, você tem Santo Amaro, você tem Vila Olímpia e Cidade Universitária. É bem extenso. Então são as 4 que são de 9. Então você tem João Dias, você tem Socorro, você tem Pinheiros, você tem Jaguaré, Vila Lobos, que não tem acesso. Então a gente está provocando isso. E aí como é que você faz para essa pessoa que está na margem oeste, que é o oposto do trilho do trem, chegar lá, que é o que a gente fez. Então a gente já instalou a primeira passarela, né, na frente do Extra ali do Panambi, que tem o bairro do Panambi, você tem a favela Peinha, você tem a favela Ibirapuera, a final de semana, para a gente estar conectando eles, para eles estarem atravessando o rio, chegando no parque. A gente colocou a primeira passarela flutuante no Rio Pinheiros, que você vara de um outro lado. Então, por exemplo, lá no Panambi, são 400.000 pessoas que vivem naquele local, que agora a gente deu acesso para eles chegarem no trem. Então, porque na João Dias eles estão fazendo o caminho, então você vai poder ir de bicicleta, né? Dali daquele ponto, você atravessar o outro lado e você chegar na estação João Dias para você pegar seu trem. Então, com isso a gente coloca o pessoal daquela região a 17 minutos de Miguel Yunes e a 14 minutos da Faria Lima, de bicicleta. Curta muito tempo. Né? E assim, super saudável, super sustentável, né? Com toda a segurança. Então esse eu acho que é a maior contribuição. A gente fez uma pesquisa, de novo, com o Sampapé, e a gente detectou do Shopping Cidade Jardim até a Ponte Transamérica, em um raio de 6 quilômetros do parque, infelizmente 98 favelas, com 1,2 milhões de pessoas morando nela. Então a gente foi fazendo um filtro, em 29 delas a gente detectou, em quase a grande maioria, que são poucas áreas de lazer. E as áreas de lazer que tem ainda é muito masculina, que é o bar e o campo de futebol. Então o parque vai estar fazendo 29 praças, como a gente já fez uma praça na Vila da Paz, maravilhosa. A gente vai fazer 29 praças, que é para as mulheres e crianças poderem usufruir também desse espaço, convidando eles, mostrando o que eles vão encontrar no parque para eles.
Em 11, a gente está fazendo uma pesquisa dos microempreendedores para levar eles para a ciclovia, para o parque, para mostrar que é um lugar plural e que todos continuam sendo bem aceitos, tanto os que já usavam quanto os que vão usar. E em 6, a gente já está falando com a Secretaria de Transporte, já com o Ricardo Teixeira e com o prefeito Ricardo Nunes, da gente, junto com o CT, patrocinar esses caminhos para chegar, porque assim você tem dicotomias, como você falou, gigantescas, né? Então, nessas 6, elas estão até 600 metros do parque, só que eles demoram de 1 hora, 1 hora e 40, porque tem que pegar o ônibus, ir numa passarela horrorosa ali na João Dias, tentar morrer ali para atravessar aquela via, para chegar no parque. Então, por exemplo, a favela Peinha, que está lá em Itapaiuna, ela está a 200 metros do parque. Demora 40 minutos de ônibus para chegar. Então a gente vai patrocinar todo esse caminho em 7 minutos, a pé, a pessoa vai chegar no parque. Então vai ser o primeiro parque aberto para 100% da população lindeira, sem distinção. Nós não vamos colocar grade, porque a grade você coloca portão, você coloca uma guarita e você inibe uma grande parte da população de estar entrando, principalmente as pessoas mais carentes e as pessoas pretas, né, que se sentem constrangidas numa portaria de estar sendo avaliada se ele deve ou não entrar. Então a gente vai ser muito rigoroso nessa questão. Nós não acreditamos em grade. A grade ela não protege, ela cria um deserto urbano. Obrigado, Obrigada, Michel, pela conversa e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado a vocês. Obrigado pela oportunidade.